são as desvantagens da cábula, vêm nos apresentar no futuro, vêm nos cobrar depois daquilo que é o término do percurso acadêmico. Sendo assim, nós aqui iremos abordar, né, apresentar factos sobre vantagens e desvantagens desse mesmo fenômeno que tem acontecido naquilo que é o percurso acadêmico de diversos níveis acadêmicos, desde o ensino de base, ensino médio, ensino superior, indivíduos que estão a fazer mestrado, até mesmo aqueles que estão a fazer doutoramento, submetem-se a essas práticas que, na sua realidade, mais lá para frente, vêm cobrando o porquê das práticas que os mesmos tiveram submetido no percurso acadêmico. Ok. Dando sequência naquilo que o Antônio acabou de falar, eu começo por definir, então, que, na verdade, o que é a cábula? Dizer que a cábula, na verdade, é um termo, né, que é utilizado, né, ou que as pessoas utilizam para se referir a uma prática negativa, né, que o estudante utiliza para, ou seja, com o objetivo, né, com o objetivo de adquirir uma nota positiva durante o seu exame. De uma forma introdutória, respondendo se realmente a cábula é a salvação para o sucesso do estudante, eu diria que não. Não porque, uma vez que o estudante faz cábula, tem consequências tanto na sua vida acadêmica como na sua vida profissional. Nós sabemos que um estudante que utiliza esse meio ou utiliza a cábula para fazer exames ou fazer provas, né? Futuramente será um profissional sem bagagens, um profissional sem conhecimentos, porque nós sabemos que a cábula é algo momentâneo, né? Ele vai estar aí, vai fazer a cábula para poder fazer a sua prova, né? Obter a nota positiva que ele quer e posteriormente vai esquecer tudo, não vai obter conhecimento nenhum. E um profissional sem conhecimento, sem bagagem, não tem como ser um profissional de excelência. Falando a respeito sobre cábula, a cábula e o cabulador, digo que essa prática de cabular é uma prática comum, que posso dizer que 80% dos estudantes podem usar esse meio para ter bons resultados. Só que esses resultados podem ser temporários, ou seja, esses resultados podem ser no momento em que a pessoa estiver a fazer um exame, porque nós temos que saber que a cábula é conceituada como sendo, né, a utilização de informações por meio de várias fontes que não sejam autorizadas pelo professor ou pela instituição. Isso quer dizer que quando estamos diante de um exame, de uma avaliação, de uma prova, se tu usares algo que a instituição não permite, se tu usares algo que o professor não permite, você vai estar diante de uma cábula. E futuramente, ou seja, tem-se dito que quem faz cábula é inteligente. Por quê? Porque ele vai usar alguns métodos que é para conseguir fazer cábula. Mas será que realmente quem faz cábula é inteligente? Será que a pessoa que faz cábula terá mesmo sucesso? Será que esse sucesso será duradouro? Então, essa é a questão. Mas, ao longo da nossa abordagem, ainda vamos falar mais sobre isso. É um assunto que realmente é interessante. Então, ficam ligados, porque aí tem experiências, como estudante, eu tenho experiências que realmente eu consegui perceber que a cábula não é sucesso, não tem nenhuma vantagem. Ok, falando um pouquinho sobre o tema, né? Os colegas já falaram quase tudo, mas dizer que, de acordo com o novo dicionário de língua portuguesa, cabular é trapaçar.
E é um termo que define fraude em testes psicológicos ou testes de conhecimento. Hoje em dia, o vocabulário é algo tão comum, mas tão comum, que hoje as pessoas cabulam, ou os estudantes cabulam com tanta naturalidade e até gabam-se de como conseguem fazer. E logo, o não cabular torna-se algo anormal. Porque quando, por exemplo, falamos, olha, o fulano faz provas e não cabula, a pergunta que vem a seguir é: o que te garante? Tu fazes prova com ele? Achas que nunca cabulou? Então, parece que no mundo em que vivemos hoje, cabular tornou-se normal e o não cabular tornou-se anormal. Mas, obviamente, que esta mesma prática ou este fenômeno acaba sendo um ciclo vicioso e muito prejudicial. Por quê? Primeiro porque vai interromper o processo de aprendizagem, vai ferir o processo de aprendizagem e torna-se um ciclo vicioso, porque a cábula não termina quando a pessoa deixa de ser estudante. Ou seja, essa geração de jovens cabuladores hoje, amanhã vão se tornar adultos desonestos, vão levar esse hábito até o local de trabalho. Então, há necessidade de refletir, será que tem vantagens? Mas antes de falarmos das vantagens e desvantagens, é importante saber quais são os fatores que levam, na verdade, um estudante a cabular. Estudos mostram que existem N fatores que acabam sendo como impulso ou que impulsionam o aluno, o estudante, a recorrer a esses meios para passar ou para não deixar cadeira, por exemplo, ou para não reprovar em uma prova. Então, mais lá para frente, vamos desmiuçar e falar mais sobre o tema. Obrigado. Atentamente eu fiquei relativamente com o ponto de situação de cada convidado e de certeza que estaremos aqui a descortinar esta temática para que muitos possam assim estar atentos na abordagem. E muito antes de avançarmos, vamos saudar os que estão a acompanhar-nos. Priscila Teresa acompanha-nos partindo do YouTube. Rosa Nguto, a partir do YouTube. Salem, partindo do YouTube. Emiliana Rodrigues, Facebook. Albertina Jolela, Facebook. Vamos cá mais ver. Carlos Antônio, Facebook. Vamos lá ver, vamos cá. Ok, então significa que os outros poderemos atualizar à medida que poderão assim estar conectados nesta abordagem, estarão conectados nesta abordagem. E aqui existiram o companheiro Sérgio, sim, também já deu seu parecer, e ok, tem mais estão a atualizar. Sofia Graça também está conectada a esta conversa. É verdade que existem fatores, existem consequências, enfim. Mas vamos por parte. Na abordagem do Sérgio, o Sérgio está a ter alguns problemas na sua comunicação, está a ter problema na sua comunicação, está a ter, mas o Sérgio ia dizendo que muitos o fazem, acredito foi a Nganda que falou que muitos fazem para obter nota positiva e não vai, ou seja, nota positiva e não tendo a prioridade o conhecimento. Vem a seguinte pergunta para os convidados. Será que um professor ou uma professora que exige os estudantes a decorar a matéria e colocar as informações taxativamente, o que ensinou na aula, pode ser um indicativo para levar a pessoa a cabular?
a pergunta está lançada e podem intervir. Eu posso responder essa questão da seguinte maneira. Nós iremos identificar que o ser humano possui diversos sistemas, diversos órgãos, e os órgãos que eu tenho são os mesmos órgãos que o meu companheiro pode ter. Mas nós vamos identificar que existem organismos que funcionam de um modo diferente do organismo com relação ao outro indivíduo que está ao meu lado. Com isso, eu quero dizer que os métodos de aprendizagem da colega Kakina não serão o mesmo método que pode ser utilizado para mim. Ou seja, o método que existem aqueles professores que obrigam para que o estudante decore ou responda na prova taxativamente do jeito que ele orientou ou ensinou. E eu diria que esse é um caminho para que o estudante faça cábula, porque existe aquele indivíduo que não tem a capacidade de decorar um texto de várias linhas, e existem aqueles que não têm a capacidade de decorar um outro texto. Com isso, eu quero dizer que a inteligência, o método utilizado com o objetivo de saber se porventura o estudante possui ou não possui conhecimento daquilo que eu ensino, que o professor está a passar, não é apropriado apenas aquele que é colocar aquilo que o professor ensinou. Porque existem aqueles estudantes que têm uma maior capacidade de disseminar aquilo que é o ensinamento da professora, diferente daquele que escreveu taxativamente o que a professora ou o professor ensinou. Um outro exemplo, um outro método que tem acontecido, que tem se utilizado para que leve os estudantes a cabularem. Existem aquelas provas no qual o professor orienta para que o estudante preencha as lacunas. Um outro método que mete o estudante a decorar. E o estudante, como tem a dificuldade de decorar, então ele vai recorrer à cábula. Sendo assim, as provas que o professor tem implementado, ou seja, o método de prova que o professor tem implementado, influencia para o estudante um professor que não dá capacidade de decorar, mas uma prova que o professor orientou, ele tira negativa, mas quando o professor mete aquele estudante em frente para poder apresentar um tema na qual o professor orienta, ele apresenta posso estar a beber água, mas recebendo aquele estudante que a senhora pediu, não tem que desenvolver. Por isso é que muitos estudantes, quando lhe colocam em frente para poder justificar a sua nota, na sua maioria das vezes, a nota faz o quê? 10. Por quê? Porque a nota obtida não foi de acordo com o mérito ou de acordo com o conhecimento que o mesmo apresenta, mas sim de acordo com a cábula. Com isso, eu quero dizer que é importante com que os professores velassem pelos métodos utilizados para assim avaliarem os seus estudantes, pois muitos dos métodos que os professores têm utilizado não têm sido método adequado para poder identificar real inteligência do próprio estudante, pois muitos deles submetem-se à cábula em função do método que o professor tem utilizado para poder avaliá-los. Exatamente isso que o Sérgio falou. E eu concordo plenamente. Isso por quê? Porque se o aluno vai usar a prática da cábula, muito depende dos métodos que o professor vai utilizar no momento de avaliação. Porque uma prova, uma avaliação, um exame que o professor quer que o aluno escreve taxativamente assim como ele ditou ou como ele deu, até com as vírgulas, é porque ele quer mesmo que o aluno tenha que cabular. Porque um professor que não quer que o aluno tenha que cabular, ele vai dizer, olha, eu só preciso das palavras-chave. Então, a pessoa ao estudar, ele vai estudar, não.
ele vai ver, essas são as palavras-chave que eu tenho que ter em mente para poder responder a essa questão. Mas agora, ter que escrever exatamente do jeito que o professor ditou, do jeito que está no enunciado do professor, é porque o professor quer que o aluno cabula. E eu já consegui perceber isso. Muitos estudantes dizem, do jeito que ele quer, que nós temos que fazer essa prova, é mesmo para cabular, não tem como. Porque isso até não é maneira de estudar, que você tem que decorar tudo até as vírgulas. Então, os métodos dos professores podem sim levar os alunos a cabular. Bem, Ainda nessa vertente, né? naquilo que elas acabaram de falar, dizer que, infelizmente, nem todos os estudantes têm a capacidade, né, de poder decorar taxativamente as matérias. Porque durante a vida acadêmica, não, durante a minha vida acadêmica, eu conheci, ou seja, conheço, né, estudantes que têm uma capacidade de decorar extraordinária. Ele vai lá, vai ler, vai até conseguir decorar as vírgulas. Respondendo à pergunta que o professor Chiwale fez, se por acaso esse tipo de método influencia o estudante a fazer cábula, eu diria que sim, porque um professor que obriga o estudante a responder às questões taxativamente como estão no questionário ou num fascículo ou numa matéria em que ele vai dar, de certo modo está a obrigar esse estudante a fazer cábula. O que é que o estudante vai fazer? Ele vai lá, né, vai estudar ou vai fazer tudo como está no fascículo ou no seu enunciado e a posterior responder às questões. Mas